No vídeo de hoje, você conhecerá 14 pastores que foram sucedidos por alguém da família, ou seja, deixaram seus herdeiros ou já estão preparando os mesmos para o poder. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilha com seus amigos para que mais gente conheça o canal. O objetivo deste vídeo é apresentar a dinâmica adotada pelas Assembleias de Deus brasileiras nas sucessões pastorais. Vale lembrar que os fundadores das Assembleias de Deus no Brasil e os demais missionários suecos não aceitavam, não utilizavam este tipo de sucessão. A escolha de novos pastores ocorria por meio de votação, porém esta maneira foi abandonada pelos pastores brasileiros. Exemplos de nepotismo na sucessão pastoral de José Wellington Bezerra da Costa, Carlos Padilha, Raimundo Soares de Lima, Emanuel Barbosa Martins, Joel Amâncio de Souza, Manuel Ferreira, Silas Malafaia, Jabes de Alencar, João Alves Correia, Túlio Barros, Luiz Bezerra da Costa, Anselmo Silvestre, Sebastião Rodrigues de Souza, Samuel Câmara e José Pereira da Silva. Pastor José Wellington Bezerra da Costa está à frente do Ministério do Belém em São Paulo desde a morte de seu antecessor, o pastor Cícero Canuto de Lima, no ano de 1982. Seu filho José Wellington Costa Júnior é seu vice-presidente no ministério e já sucedeu o pai na CGADB, hoje presidente da mesma. Na linha sucessória vem o neto José Wellington Bezerra da Costa Neto, já bem envolvido no ministério. Os outros filhos, homens, também estão à frente de igrejas. O pastor José Wellington Bezerra da Costa também é irmão do saudoso pastor Luiz Bezerra da Costa, da Assembleia de Deus Bela Vista, em Fortaleza, no Ceará. O presidente do Ministério de Bela Vista hoje é seu sobrinho José Teixeira Rego Neto. O pastor Carlos Padilha presidiu a Assembleia de Deus em Presidente Prudente, São Paulo, por 30 anos. Depois de sua morte, em 5 de janeiro de 2014, seu filho João Carlos Padilha o sucedeu e está na presidência até hoje. O pastor Raimundo Soares de Lima está na presidência da Assembleia de Deus em Indaiatuba, São Paulo, desde o ano de 1975, ou seja, há 42 anos. Seu filho, o vice-presidente do ministério, Rubinilton de Lima, conhecido como Newton Lima, é o sucessor estatutário do pai. O pastor Emanuel Barbosa Martins, pastor presidente do campo de São José dos Campos desde o ano de 2011, tem seu filho Emanuel Barbosa Martins Filho como vice-presidente, futuro sucessor na presidência. Pastor Joel Amâncio de Souza, hoje jubilado, foi pastor presidente da Assembleia de Deus em Limeira, São Paulo, de 1984 até o ano de 2006, ou seja, por 22 anos. A partir daí, foi sucedido pelo seu filho Levi Ferreira de Souza. Pastor Manuel Ferreira, bispo primaz das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, Rio de Janeiro, assumiu o ministério no ano de 1986, há 34 anos. Elegeu seus 2 filhos para a gestão administrativa, Samuel Cássio Ferreira, primeiro vice-presidente, e Abner Cássio Ferreira, terceiro vice-presidente.
Mesa diretora, então, formada por pai e filho. Na linha sucessória, vem seu neto, filho de Samuel Ferreira, Manuel Ferreira Neto, na presidência da Adebras Campinas desde 2015, apesar da pouca idade. Manuel Ferreira ainda tem mais 2 filhos, pastores Wagner e Magner Ferreira. Silas Malafaia é filho do saudoso pastor Gilberto Malafaia. Silas herdou a presidência do Ministério Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro, apenas por ser genro do pastor José Santos. Lançou seu filho, o pastor presidente Silas Malafaia Filho, em seus programas de TV semanal. O pastor Jabes de Alencar é filho de um dos pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, o pastor Aristóteles Torres de Alencar. Jabes fundou a Assembleia de Deus do Bom Retiro no ano de 1981. Seus filhos, Dayan e Glauber Alencar, seriam seus sucessores diretos. Porém, no ano de 2017, Jabes se afastou da função por problemas de saúde. Diante disso, a Assembleia de Deus do Bom Retiro passou a ser liderada pelo bispo Samuel Ferreira da Adebras. A fusão não agradou parte dos membros que preferiram se dispersar em outros ministérios. Especula-se que houve um acordo com o Ministério de Madureira para que Jabes, a ex-mulher e o filho Dayan recebessem uma espécie de pensão ou aposentadoria mensalmente. João Alves Correia foi pastor presidente da Assembleia de Deus em Santos de 1962 até 1993, por 31 anos, quando passou a direção do ministério para seu filho, pastor Paulo Alves Correia, na presidência até hoje. O pastor Túlio Barros Pereira foi pastor presidente das Assembleias de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, desde o ano 1965 até o ano de 2004, ano que foi jubilado. Após 39 anos como presidente, passou a direção para seu filho, o apóstolo Gessé Maurício Ferreira, que alterou o nome da denominação em 2006 para a Assembleia de Deus Missão Apostólica da Fé. O saudoso pastor Luiz Bezerra da Costa, irmão do pastor José Wellington Bezerra da Costa, atual pastor presidente das Assembleias de Deus Ministério do Belém, São Paulo, presidiu a Assembleia de Deus Bela Vista em Fortaleza, no Ceará, por 30 anos. Foi sucedido pelo filho José Teixeira Rego Neto na presidência até os dias atuais. O pastor Anselmo Silvestre presidiu as Assembleias de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais, por mais de 50 anos, de 1958 até 2009, quando passou a direção para um de seus netos, Moisés Silvestre Leal. O pastor Sebastião Rodrigues de Souza, pastor presidente das Assembleias de Deus em Cuiabá, Mato Grosso, desde 1974. Seu filho Rubens Ciro de Souza era o primeiro na linha sucessória, porém faleceu aos 68 anos, vítima de Covid-19, no dia 28 de junho de 2020, uma semana antes de seu pai, o presidente Sebastião Rodrigues. Diante disso, as Assembleias de Deus em Cuiabá definiu Silas Paulo de Souza, um outro filho do pastor Sebastião, como novo presidente das Assembleias de Deus no Mato Grosso. Pastor Samuel Câmara é genro do pioneiro das Assembleias de Deus no Brasil, João Colenda Lemos, que foi pastor por 71 anos. Samuel Câmara assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Belém do Pará, Igreja Mãe, no ano de 1997, há 23 anos. Um de seus filhos, André Câmara, é pastor presidente das Assembleias de Deus em São José dos Campos, São Paulo. Felipe Câmara, o outro filho, trabalha ativamente ao lado do pai nas Assembleias de Deus em Belém do Pará.
Esta cultura adotada pelas Assembleias de Deus brasileiras não proporciona aos seus membros o direito de escolherem seus pastores através da votação, maneira utilizada nas primeiras décadas da denominação. Hoje, utiliza-se o nepotismo para a maioria das sucessões pastorais. E esta maneira está deixando os muros dos ministérios e chegando nos setores de trabalho, ou seja, nos bairros. O pastor José Pereira da Silva, integrante da diretoria do Ministério do Belém há mais de 50 anos, foi pastor da Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 9, no bairro de Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo, por 46 anos ininterruptos. Seu filho Eliezer Pereira da Silva assumiu seu lugar a partir da jubilação do pai, ocorrida em 15 de dezembro de 2018. Seu genro Flávio Lauton dirige uma das maiores congregações do setor há muitos anos. João de Oliveira, outro genro do pastor Pereira, assumiu o posto de copastor deixado por Eliezer ao assumir como pastor setorial. O pastor José Pereira ainda é pai do pastor Oséias Pereira, há décadas pastor presidente do Ministério Centro Familiar Cristão Internacional na Colômbia.